Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor, ó terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia 22 de janeiro, terceiro do tempo comum. Nesse ano, 2023, é o ano vocacional, traz como tema vocação, graça e missão. E o lema, corações ardentes, pés a caminho, inspirado no encontro de Lucas com os discípulos de Emaús. Que saibamos fomentar nas nossas comunidades as vocações de que tanto necessitamos. Estamos novamente aqui, na Rádio 87.9 FM, a nossa rádio comunitária, a rádio da família ibiramense, trazer o programa Minutos do Evangelho, realizado pela Pastoral da Comunicação, a PASCOM, da Paróquia Santo Berto. E para iniciar o programa desse domingo, nós vamos iniciar aí fazendo a oração, que é a oração do ano vocacional 2023, promulgado aí pela CNBB, né? Já é o terceiro ano que é feito o ano vocacional. Vamos fazer então essa oração, a oração vocacional, a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor, a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos mistérios ordenados. Maria, mãe, mestre e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Hoje o programa Minutos do Evangelho vem trazer a seguinte programação. Primeiramente aí os santos na nossa Santa Igreja, né? Aquelas pessoas que nós veneramos, e atenção, não idolatramos, mas sim veneramos pela vida e pelo exemplo que essas pessoas nos deixaram. Faremos também um momento com Maria, é um momento hoje muito legal, que eu acabei descobrindo uma coisa que eu nem sabia, que existe mais uma devoção mariana, que é a devoção a Nossa Senhora de Caná, né? Das bodas de Caná. Então hoje a gente vai falar disso aí, que é uma celebração também de janeiro, né? Então a gente vai estar falando disso aí hoje, muito bonito, também não conhecia e vou trazer esse conhecimento para todos que nos acompanhem. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo de hoje também muito bonito, uma reflexão desse Evangelho. Hoje, no quadro com a palavra a Igreja, a gente vai trazer uma reprise de um momento muito bom que a gente teve, onde a gente conversou com o nosso músico litúrgico aqui da paróquia, né, o Plínio José Carvalho. Foi uma conversa muito proveitosa, onde ele se colocou à disposição da paróquia toda para ensinar quem quisesse aprender a tocar órgão, para depois poder tocar esse instrumento, né, nas celebrações das comunidades, né? Então ele se colocou à disposição. Eu acho que uma comunidade apenas se dispôs, mas está aí ainda em aberto esse convite que ele fez e que ele deixou aqui no programa. A gente vai estar reprisando hoje no quadro com a palavra a Igreja. Teremos também a agenda da nossa paróquia, né, os compromissos aí da nossa paróquia Santo Berto, músicas, louvor, agradecimento, reflexão, conhecimento de um pouquinho da nossa fé e da tradição da nossa Santa Igreja, enfim, hoje aqui no programa Minutos do Evangelho. Fiquem conosco e nos acompanhem neste domingo. Dando continuidade ao nosso programa desse domingo, dia 22 de janeiro, vamos falar então de Nossa Senhora no momento com Maria. E encontrei, uma devoção a Nossa Senhora, uma devoção a ela diferenciada,
eu não tinha conhecimento, talvez muitos também não tenham, que é Nossa Senhora de Caná, onde se refere às bodas de Caná, né? Onde Nossa Senhora é muito presente naquele momento, e é um momento muito especial, que é um momento onde Cristo inicia verdadeiramente a sua missão, né? Oficialmente, por assim dizer, onde ele se apresenta aos discípulos, dando o sinal de que realmente ele é o Filho de Deus. Vamos falar então desta maravilhosa devoção de Nossa Senhora de Caná. O início do mês de janeiro guarda uma celebração de Maria ainda muito pouco conhecida no Brasil, como eu falei. O dia de Nossa Senhora de Caná. Essa data é celebrada em 6 de janeiro. Nessa data, a Igreja Universal celebra a solenidade da Epifania com a grande festa dos Reis Magos, que visitam o menino Jesus. O que pouca gente sabe é que o mistério da Epifania, além da visita dos Reis Magos, ainda contempla mais 2 acontecimentos: o batismo de Jesus e as bodas de Caná, tudo na mesma data. É o batismo de Nosso Senhor, que a liturgia nos apresentou, e também as bodas de Caná. Na liturgia romana, o batismo de Jesus ganhou destaque com a festa litúrgica, celebrada no domingo seguinte ao da solenidade da Epifania. Entre os dias 2 e 8 de janeiro, 3 realidades são lembradas e destacadas: os Reis Magos, o batismo de Jesus e as bodas de Caná. Em 1986, quando foi lançada a primeira edição vaticana das Missas de Nossa Senhora, com os 46 formulários de missas dedicadas à memória de Maria, no tempo do Natal, uma das celebrações sugeridas é a da Bem-aventurada Virgem Maria de Caná, no dia 6 de janeiro. Portanto, o dia de Nossa Senhora de Caná é 6 de janeiro, porque esse dia é o dia, por excelência, das bodas de Caná, enquanto um dos mistérios que compõem a Epifania. O fato é que, após o Concílio Vaticano II, em diversas partes do mundo, começaram a surgir associações e movimentos relacionados ao Evangelho de Caná, talvez pela ênfase que o concílio deu à palavra de Deus, e por ser essa uma devoção fundamentalmente bíblica. A América Latina foi a terra fértil, onde o apelo de Paulo VI para uma redescoberta do culto a Maria encontrou grande acolhimento. A primeira imagem da Virgem de Caná foi confeccionada em 1982 pelo já falecido sacerdote argentino, Padre Héctor Garcia, fundador do movimento Evangelho de Caná, na cidade de Rosário, na Argentina. Além de Rosário, temos a devoção nos arredores de Buenos Aires, na paróquia de Maria de Caná, em Santo Isidro, e também na Espanha, em Pozuelo de Alarcón, Madrid, temos a imponente paróquia Santa Maria de Caná. Também temos imagens dela em Portugal e também nos Estados Unidos. No Brasil, a devoção chegou há mais ou menos 10 anos, através de um projeto missionário nas periferias de Saquarema, região dos Lagos do Rio de Janeiro, que se propunha a visitar famílias para meditar com elas o Evangelho de Caná. A invocação a Nossa Senhora de Caná surgiu antes da imagem e logo se difundiu, chegando à capital fluminense. Hoje, a Associação Missionária Servos de Maria de Caná, sediada na Arquidiocese do Rio, realiza uma importante missão, que é gerir a capela de Nossa Senhora de Caná, a única do Brasil, que fica localizada dentro de um shopping center comercial. Na capela de Nossa Senhora de Caná, no Penha Shopping, temos a imagem oficial de Nossa Senhora de Caná do Brasil, que foi abençoada por Dom Alano Maria Pena em 2011, e que é cor de rosa, justamente para simbolizar a alegria da festa de Caná. O rosa, para quem não sabe, é uma cor litúrgica da nossa Santa Igreja para representar festa, as festas. A cor rosa na liturgia é usada nos domingos Gaudete e Laetare. A imagem tem 2 talhas aos pés, talhas onde se coloca vinho, que simbolizam o esposo e a esposa do casamento, das bodas de Caná.
já que Maria de Caná é padroeira dos cônjuges e protetora das famílias, não é? A novidade aí, ó. Padroeira dos maridos, né, das esposas, do casal e também das famílias. Um dos grandes ensinamentos que essa devoção e espiritualidade nos oferece é a necessidade de carregarmos com perseverança nossas talhas, confiando na intercessão de Maria e fazendo tudo o que Jesus nos pede. Refere-se exatamente ao Evangelho das Bodas de Caná. É uma devoção em franca expansão aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão, e Santa Catarina é bem pouco conhecida. E uma curiosidade é que na grande solenidade da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, a liturgia nos apresenta justamente o Evangelho de Caná. Que a Virgem de Caná, nossa Mãe Aparecida, continue providenciando para nós o vinho melhor da alegria e da paz. E que muitas famílias possam encontrar nesse Evangelho um ânimo novo para as suas vidas. Nossa Senhora de Caná, rogai por nós que recorremos a vós. E o Evangelho das Bodas de Caná, um episódio narrado por São João, testemunho ocular desse acontecimento, é um convite a irmos ao encontro do nosso Redentor e, ao mesmo tempo, nos revela a missão, a participação da Virgem Santa Maria no projeto salvífico de Deus. As Bodas de Caná constituem o início dos sinais, ou seja, o primeiro milagre realizado por Cristo, com o qual ele se manifestou em público. E também manifestou a sua glória, suscitando a fé, principalmente dos discípulos. A transformação da água em vinho, o início da vida pública de Jesus, marcou o início dos sinais messiânicos, anunciando a hora da glorificação de nosso Redentor. É interessante verificar que no relato de São João Evangelista, a Virgem Santa Maria é mencionada antes de Jesus. Eis o relato do discípulo amado. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Pelos relatos dos evangelhos, nós verificamos que no desenvolvimento da vida pública de Jesus, a Virgem Maria não se fez presente durante a realização dos milagres de Cristo, exceto em um deles, o milagre das bodas de Caná, onde a missão da mãe de Jesus é determinante, pois foi ela quem percebeu a falta do vinho e comunicou ao filho o fato, que poderia causar um constrangimento aos noivos. Quando Cristo respondeu que a sua hora ainda não chegou, ela apressou-se, com urgência materna, dizendo aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Agindo assim, Nossa Senhora demonstrou que conhece, melhor do que ninguém, as profundas intenções do coração de Jesus. Percebendo a falta do vinho, antes mesmo que os noivos, a Virgem Maria demonstrou também que conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. A importante lição que aprendemos com as bodas de Caná é que Nossa Senhora, a primeira cristã, a discípula missionária por excelência, aproxima-nos sempre mais de Cristo Senhor. Ela é o nosso modelo de identificação com a vontade divina. E por isso, quando imitamos o exemplo de obediência, de generosidade e de entrega da Virgem Mãe, nós aprendemos a fazer da nossa vida uma oferta agradável ao Senhor. Quando contemplamos a vida, a doação e o serviço de Maria, nós percebemos que assim como Maria trouxe no seu seio o Salvador, assim também nós devemos trazê-lo espiritualmente no nosso coração. Palavras de Santo Agostinho. Nas bodas de Caná, nós somos convidados a caminhar com Maria para chegarmos a Jesus. Juntos da Virgem Santa Maria, nós colocamos o nosso serviço à disposição de Deus e da Igreja, reafirmando o nosso empenho na edificação do reino dos céus por meio do exercício da oração, dizendo: Jesus, tu foste enviado a uma festa de núpcias de outrem, dos esposos de Caná. Aqui, ao contrário, é a tua festa, pura e bela. Alegra os nossos dias, porque também os teus hóspedes, Senhor, precisam dos teus cânticos. Deixa que a tua harpa preencha tudo, a alma e a tua esposa,
O corpo é o teu quarto nupcial. Os teus convidados são os sentidos e os pensamentos. Esse um só corpo é para ti uma festa de núpcias. Toda a igreja constitui o teu banquete nupcial. Quem disse isso? Santo Efrem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Espero que essa devoção mariana tenha agradado a todos. Um abraço. Agora é o momento de nós falarmos dos santos da Santa Igreja Católica. Da semana, do dia 16 agora de janeiro até hoje, dia 22 de janeiro, falaremos então desses santos lembrados pela Igreja. Na segunda-feira, dia 16 de janeiro, dia de São Marcelo, Papa. Marcelo vem apresentado em atitude esquisita para um Papa, num estábulo cuidando de cavalos e burros. Diz uma lenda que, enquanto o Papa Marcelo celebrava missa em casa de Patrícia Romana e repreendia o imperador Maximiliano pela sua crueldade contra os cristãos, o imperador, irritado, mandou invadir a casa, transformá-la em estrebaria e obrigou Marcelo a tomar conta dos animais. Ali ficou até morrer. Por isso, é o protetor dos que cuidam desses animais. Conforme a mesma lenda, trata-se da Patrícia Luciana, nome da mulher. Sua casa era exatamente no lugar onde hoje temos a igreja de São Marcelo. Mas a igreja atual foi construída sobre outra, queimada em 1519, que fora edificada no começo do século IV. Escavações revelaram uma lâmina de chumbo com inscrições referentes ao corpo de São Marcelo, Papa e Mártir, e também de outros. Interessante, né? Na terça-feira, dia 17 de janeiro, dia de Santo Antão, o abade, o grande abade, da nossa Santa Igreja. Antão é o monge mais ilustre da Igreja Antiga. Viveu mais de 100 anos, de 250 a 356, 106 anos. Sua biografia foi magistralmente escrita por Santo Atanásio, seu discípulo e amigo. A propaganda da sua extraordinária experiência de vida santa lá no deserto, mesmo sem os meios atuais de comunicações, atingiu rapidamente todo o mundo. Peregrinos, bispos, padres, monges dos mais distantes lugares do mundo iam receber conselhos e conforto de Antão. Até Constantino, o imperador, e seus filhos estiveram em contato com o anacoreta. Ele sofreu tentações de todo tipo. Não obstante sua austeridade de anacoreta para consigo mesmo, era santo, humaníssimo e compreensível para os outros. Isso o tornou popularíssimo. Ele é também o protetor dos animais domésticos, Santo Antão. Na quarta-feira, dia 18 de janeiro, Santa Prisca, mártir. As atas de Santa Prisca dão como certo o seu martírio sob Cláudio II, no ano entre 268 e 270, e sua sepultura na Via Ostiense. De lá, seu corpo foi transladado para o Aventino. Não passa de lenda de que ela tenha sido batizada por São Pedro, aos 13 anos. Tenha trabalhado ao lado dele e sofrido um martírio como a primeira no Ocidente. Isso não é certo. O corpo da protomártir estaria nas catacumbas de Priscila, as mais antigas de Roma. No século VIII, começaram a identificar a mártir romana como Prisca, mulher de Áquila, de que fala São Paulo. Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, pela minha vida eles expuseram suas cabeças. É um prelato de São Paulo, A eles agradeço, não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Começou-se a falar em título de Áquila e Prisca. Isso está em Romanos. O título cardinalício com a qual queriam honrar uma santa, hoje quase esquecida pelos calendários, bem mostra a devoção que tinham para com ela os primeiros cristãos. A igreja de Santa Prisca surgiu no lugar da antiga casa romana. Segundo a tradição, o apóstolo São Pedro hospedou-se nessa casa. Conserva-se na igreja de Santa Prisca, na cripta, uma concha com a qual o príncipe dos apóstolos teria batizado seus catecúmenos.
Provavelmente isso tudo aí é verdade, sim. Dia 19 de janeiro, na quinta-feira, dia dos santos Mário, Marta, Audifax e Ábaco, todos eles mártires. Sob Cláudio II, parece que não houve perseguição, mas os martirológicos colocam nesses 2 anos o martírio de Mário, Marta, Audifax e Ábaco. A paixão que traz o relato do martírio desses santos remonta ao século VI. Não está provada a afirmação de que Mário e Marta eram casados e Audifax e Ábaco eram seus filhos. Conta-se que os 4 vieram em peregrinação da longínqua Pérsia até Roma para venerar os túmulos dos mártires. Mário, ajudado pelos familiares e por um padre, teve a oportunidade de honrar 260 mártires, cujos corpos, decapitados, jaziam abandonados às intempéries do tempo. Ele lhes deu uma digna sepultura na Salária. Foram pegos em flagrante em sua obra de caridade e, sob o prefeito Flaviano e o governador Marciano, foram martirizados. Não quiseram prestar culto ao imperador, por isso, alguns pensam que eles padeceram sob Décio, que sucedeu a Felipe, o árabe, em 249. Os 3 homens foram mortos na Via Cornélia e Marta num poço, ali perto. A matrona Felicita deu-lhes sepultura em seu terreno, na mesma Via Cornélia. Nesse local, na propriedade de Boceia, surgiu uma igreja, cujas ruínas existem ainda hoje. A grande difusão do nome Mário vem precisamente deste santo. A devoção do primeiro dos mártires da Via Cornélia está provada na sua constante e tenaz presença em todos os calendários. Naquela época era complicado ser católico, meu povo, muito complicado. Dia 20 de janeiro, sexta-feira, dia dos santos Fabiano e Sebastião. O Papa Fabiano foi uma das primeiras vítimas da perseguição de Décio, em 250. Sucedeu ao grego Antério, em 236, e se distinguiu como organizador entre os católicos. Segundo São Cipriano, o próprio imperador teria dito que preferia um rival no império a um bispo como Fabiano em Roma. Santo Ambrósio diz que São Sebastião era milanês de nascimento. São Fabiano foi sepultado nas catacumbas de São Calixto. Amigo do imperador, Sebastião teria aproveitado para socorrer os irmãos na fé, ou seja, os cristãos. Fazia também apostolado, procurando converter soldados e prisioneiros. São Sebastião era soldado. Aliás, o próprio governador de Roma, Cromácio, e seu filho Tiburcio foram convertidos por São Sebastião e sofreram também eles o martírio. O destemido e audaz centurião, São Sebastião, teve de comparecer ante o imperador para dar satisfação sobre o seu procedimento. O imperador se queixou que tinha confiado nele e que esperava dele uma brilhante carreira, e ele o havia traído. Foi condenado sem apelação. Sempre segundo a lenda de ouro, Sebastião foi amarrado a um tronco de árvore, e transpassado por setas, flechas, na presença de toda a gente e antigos colegas soldados. Muito triste isso aí também. Já no sábado, ontem, dia de Santa Inês, Santa Inês Virgem e Mártir. Santa Inês, padroeira da paróquia de Indaial, a paróquia do centro. A existência desta mártir de 12 anos, que viveu no início do século IV e foi vítima da feroz perseguição de Diocleciano, sempre ele, é bem documentado. Santo Ambrósio, com essas palavras, falou: em um corpo tão pequeno havia lugar onde ferir? As meninas da sua idade não resistem ao olhar repreensivo dos pais, e a picada de uma agulha a faz chorar. Inês, porém, oferece o corpo inteiro ao fio da espada, que o carrasco vibra com todo o furor sobre ela. Em volta de sua pessoa, quiseram tecer as mesmas vicissitudes das outras virgens romanas, também escritas no cânon da missa. Segundo essa lenda, até o filho do prefeito de Roma foi tentar contra a pureza de Inês. Uma vez desprezado, delatou-a como cristã. O prefeito ordenou-lhe prestar homenagem à deusa Vesta. Levaram-no a um lugar infame. O primeiro homem que se aproximou dela caiu morto a seus pés. Então a decapitaram. Santa Inês, grande mártir. E hoje, domingo, é dia de São Vicente, diácono e também mártir. O diácono espanhol, São Vicente,
é o mártir mais célebre da Península Ibérica. Um século após o seu martírio, Santo Agostinho dedicava-lhe o dia 22 e nesse dia fazia um sermão sobre ele. Nasceu sobre Diocleciano. Esteve preso em Valência, na Espanha. Foi processado junto com seu bispo diante do governador Daciano e em Valência mesmo sofreu o martírio. Em Valência, o governador Daciano mandou prender os mais célebres representantes, os líderes da Igreja Espanhola. Com seu bispo, foi obrigado a ir a pé de Saragoça até Valência. Lembro que Saragoça foi um local onde São Tiago Maior pregou, e pregou o evangelho muito bem lá, com a ajuda de Nossa Senhora. Chegando à presença do governador, refutou-lhe as acusações e ainda expôs-lhe a mensagem evangélica. O governador ordenou que fosse torturado. O diácono de Saragoça, todo ferido e inchado, foi atirado a uma cela escura, cujo piso estava forrado de cacos de vidro, para atormentá-lo. Vicente, porém, com voz forte, entoava hinos de agradecimento a Deus. O governador, para rebaixá-lo, ordenou que o colocassem numa cama muito confortável, mas ele já estava morto. Jogaram seu corpo para ser comido pelos animais selvagens. Uma grande águia não deixava que os animais se aproximassem do corpo dele. Daciano, então, ordenou que jogassem seu corpo no rio, depois de tê-lo amarrado a uma pedra. O corpo, milagrosamente, não afundou. Voltou à margem e os católicos o sepultaram. No local, os cristãos erigiram-lhe uma igreja como túmulo. Textos esses que eu lhes apresentei do livro Um Santo para Cada Dia. Todos os santos da Santa Igreja Triunfante roguem por nós, porque nós somos pecadores. Vamos ouvir, para encerrar esse quadro de hoje, dos santos da Santa Igreja, a música do Salmo da liturgia de hoje. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Pois do reino a boa nova Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo com poder curava. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus ouvido que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Neftali, cumprindo-se o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, quando disse: terra de Zabulon e terra de Neftali, a qual confina com o mar, país além do Jordão, Galiléia dos gentios. Este povo, que jazia nas trevas, viu uma grande luz, e uma luz levantou-se para os que jaziam na região e na sombra da morte. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: sigue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, imediatamente, deixadas as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, juntamente com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e também os chamou. Eles, imediatamente, deixando a barca e o pai, o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Deus, fonte de toda a luz, suplicamo-vos que iluminai nosso entendimento,
Dai-nos um espírito diligente e dócil e um desejo eficaz de aplicar o que ouvimos para a glória de Deus, a santificação de nossas almas e a salvação do próximo. Amém. Vamos falar então um pouquinho deste evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho de São Mateus, no capítulo 4, versículo 12 ao 23, que é o evangelho da liturgia deste domingo. Vamos começar falando um pouquinho disso. Estamos no terceiro domingo do tempo comum. Cafarnaum será a cidade de Jesus. Ele não fixa morada em cidades grandes, centros do poder político, econômico, social e cultural do Império Romano. Coloca-se ao lado do pobre e não do rico. Mora com os camponeses rurais e não com a elite urbana. Convive com os explorados, não com os poderosos. Isso não é totalmente verdade, né? Porque Jesus teve muito dos seus colaboradores que eram homens ricos, que tinham posses e que auxiliavam Jesus e seus discípulos. Então isso não é totalmente verdade, que Jesus não confraternizava com ricos, né, e poderosos. Ele apenas os convertia, né? Ele os convertia. Ao caso aí de Zaqueu, de Mateus, né, o próprio José de Arimateia, né? Então, aqui o autor se perdeu um pouquinho. Muito bem, vamos adiante. A luz se levantou para os que estavam assentados na região sombria da morte, né? Se referindo a Cafarnaum. A luz é a presença de Jesus, que manifesta o reino de Deus, com certeza, né? Jesus é a luz do mundo. Seu ministério público está começando. Para ajudá-lo em sua missão, ele chama os primeiros discípulos. Simão Pedro encabeça o grupo e, ao longo da narrativa de Mateus, será citado sempre em primeiro lugar. Todo o evangelho de Mateus, a gente vai ver sempre o nome de São Pedro, né, em primeiro lugar. E Jesus fará deles pescadores de homens, né? Eles vão formar a comunidade de Jesus, com modos de vida, valores e estruturas diferentes, né? Como eu falei. Ressalto, né, que Jesus não exclui do reino de Deus os ricos e poderosos. Ao contrário, mas ele pede conversão, arrependimento e caridade. Ele fez isso, né, com muitos deles. Isso é um texto do dia a dia com o Evangelho. E do Catecismo da Santa Igreja Católica, eu trago 2 parágrafos. No 1720, o Novo Testamento emprega muitas expressões para caracterizar a bem-aventurança que Deus chama o homem. A chegada do reino de Deus, a visão de Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A entrada na alegria do Senhor, a entrada no repouso de Deus. Lá descansaremos e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis o que acontecerá no fim sem fim. E que o outro fim temos nós, sendo chegar ao reino que lido tem fim? Já o parágrafo 1721 diz o seguinte: de fato, Deus colocou-nos no mundo para o conhecermos, servirmos e amarmos, e assim chegarmos ao paraíso. A bem-aventurança faz-nos participantes da natureza divina e da vida eterna. Com ela, o homem entra na glória de Cristo e no gozo da vida trinitária. Então não é segredo nenhum que nós estamos nesse mundo não para viver para o mundo, mas para aprendermos a amar a Deus e viver para Ele e direcionados para ficar eternamente com Ele. E do compêndio do Catecismo da nossa Santa Igreja, no parágrafo 362, tem uma pergunta: o que é a bem-aventurança eterna? É a visão de Deus na vida eterna, em que seremos plenamente participantes da natureza divina, da glória de Cristo e da felicidade da vida trinitária, da Santíssima Trindade. A bem-aventurança ultrapassa as capacidades humanas. É um dom sobrenatural e gratuito de Deus, como a graça que Ele
que a Ele, né, conduz. A bem-aventurança prometida coloca-nos perante escolhas morais decisivas em relação aos bens terrenos, estimulando-nos a amar a Deus acima de tudo. Então, a gente, como eu disse, nós não estamos nesse mundo para amar o mundo, estamos nesse mundo para aprender a amar a Deus e a Santíssima Trindade e nos fazer, a nossa vida aqui deve nos fazer entender e compreender que nós devemos ir ao encontro de Deus. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém. Olá, amigos em Cristo. Estamos novamente aqui no programa Minutos do Evangelho, com o quadro, com a palavra à Igreja. Hoje a gente traz aqui no programa uma pessoa muito conhecida aqui da Paróquia Santo Huberto, né, que presta um serviço de excelência e muito importante aqui, principalmente na Igreja Matriz, né, que é o Plínio José Carvalho. O José é bom, gostei do José no nome. Xará, né? Então, Plínio, primeiramente já quero te agradecer de antemão, né, por ter atendido o nosso convite para conversar aqui no programa. Esse programa, esse quadro no programa, ele tem assim o objetivo de mostrar para a paróquia, mostrar para a comunidade ibiramense pessoas que estão desenvolvendo um trabalho dentro da paróquia, trabalho que tem ajudado e colaborado com a vida, né, do catolicismo aqui na nossa cidade. E o teu trabalho, a gente falava em off antes, né, o teu trabalho é um trabalho muito importante. Né? Você hoje, pode-se dizer assim, que alavanca, né, a celebração da Santa Missa, né, aqui principalmente na Matriz, né, Santo Huberto. Eu queria que tu colocasse aqui para o programa, para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que começou isso? Olá, José, muito obrigado pelo convite, né? A todo o pessoal da Ibirama, região, né? Católica, na nossa igreja. Pois então, José, começou já de muito tempo, né? Vamos até voltar um pouco ao passado, meus avós paternos, né? Que moram em Londres, muito católicos também. Meus avós maternos aqui de Ibirama, que morava já na minha mãe, que é de Ibirama. Também muito católicos, os dois, assim. E já veio de um berço muito forte, né? E esse chamado, assim, foi por mais tempo, assim, depois na minha juventude, começamos com a banda, né? Meu pai, né? Uhum. Musical. Meus irmãos, foi vindo, né? E esse chamado, assim, veio forte já aos poucos, eu já vim pelo convite do Wildo, na época, assim, né? Aqui na Matriz, de vez em quando a gente fazia um trio, né? Uhum. Eu, ele e Sim, eu lembro. Isso. E fomos vindo, fomos caminhando, né? Eu já fui incorporando também nessa parte musical na igreja. Mas meu chamado muito forte mesmo foi em 2015, viu, José? E Deus me chamou e quando Ele te chama, tem a resposta, né? Nós temos que depender da nossa resposta, né? E foi muito forte, através da música, e a música me cativou na igreja mesmo e não quis mais sair daqui, né? Graças a Deus. José. Porque, assim, né, poxa, hoje você participando de uma celebração e aonde a parte musical, ela flui, né, você sai diferente da igreja. Sim. Né, você sai diferente da igreja. E a gente sabe que teu seio familiar, né, sim, é um seio familiar que desenvolveu a parte musical, né? Exatamente. Mas também desenvolveu a espiritualidade. Exatamente. A gente percebe isso em ti, a gente vê isso em ti. Eu conhecia teu pai, eu via isso nele também. Uhum. Conheço a tua mãe também, vejo isso nela também. Vejo que você, quando vem na igreja, sempre que possível está trazendo os filhos, sim, né, a esposa. Sim. Então é uma família que está junto, trabalhando para o bem do reino de Deus. E isso é a diferença. Sim. E talvez isso está faltando um pouquinho aqui hoje nas nossas comunidades da paróquia. Alguém que tenha que aceitou o chamado, né? Porque o chamado ele vem para todo mundo, né? Exatamente. E você aceitou. Então talvez está faltando um pouquinho aqui nas nossas comunidades, né? Sim.
Hoje, graças a Deus, a matriz ela está bem servida com a tua pessoa, né? E esperamos que continue. Continue, né? Mas seria muito bom se a gente pudesse ter isso nas comunidades da paróquia também, né? Até como eu professor de música, até já alguns alunos já estão, eu estou trabalhando na parte musical de igreja, né? Aqueles que tiverem interesse, até é bom a gente estar nesse programa a respeito disso. Aqueles que tiverem interesse na parte musical de capelas, alguma coisa, né? A gente possa estar ajudando, entendeu? Na minha parte como professor de música, né? Então isso ajuda muito, e como está precisando em todas as capelas, e não só em Birama, com outros municípios que a gente também frequenta, a gente sente assim, verdade. essa falta, essa dificuldade, né, já? Com certeza. Inclusive, até eu vou te perguntar agora, de repente, se tu teria disponibilidade, porque eu sei, todo mundo tem os seus compromissos também, né? Se alguma comunidade se procurasse para um auxílio na área musical, né, de introduzir um pouquinho a parte de cantos e, de repente, de instrumentação, se você se colocaria à disposição para isso? Sim, que até, na verdade, assim, de final de semana é difícil por causa do compromisso que eu tenho, né, não só na matriz, em algumas capelas também, né? Mas durante a semana, sim, tem a oportunidade de nós ter o departamento de cultura aqui, né, eu dou aula de teclado, né? E já até alguns alunos, essa semana, por incrível que pareça, já começamos com um aluno lá de Dalberja, da capela, Dona Ida ali. E eles querem já com canto, nós já trabalhando dentro daí, já dos cantos da igreja, entendeu? Isso seria muito bom, né? E ele tem 9, 10 anos, o aluno, né? Ele toca muito bem e nós já estamos trabalhando, a mãe dele ficou muito interessada, ela mesma se ofereceu, meu filho quer estar interessado. Aí já estamos começando a trabalhar, né? Mas estou disposto para chegar ali, né? Que bom. Então, ó, fica aí o recado para quem está nos ouvindo aí, das comunidades, né, das capelas. Né, o Plínio está à disposição aí. Volta alguém, talvez, se manifestar ali e correr atrás, né? Até, inclusive, a gente vê nas comunidades, eu vou falar daqui do bairro Operário, vou falar da minha comunidade, mas eu acredito que isso acaba sendo um fato comum nas outras também. Às vezes você passa, né, no final de semana na casa de um, na casa do outro, lá tem 2 tocando violão, lá tem um outro com uma sanfona, né, fazendo uma festa, um churrasco e tal. Quer dizer, tem gente que tem intimidade com instrumentos musicais aqui na nossa paróquia, só que não se colocam à disposição. Jesus já falou que a messe é grande e os operários são poucos, né? Quem dera tivesse mais Plínios aqui, né? Mas assim, por mais naquele meu chamado a Deus, eu poderia ter dizido não, né? Ter falado não, mas graças a Deus deu esse chamado e eu disse sim. Então foi um processo também, não foi de um dia para a noite. E a minha família ter aceitado, meu profissional ter aceitado isso, né? Mas assim, eu já agradeço, né, a Deus, a primeira coisa, ao dom, né? A minha família, meu pai também, por ter dado esse dom da música, apesar de ter nos colocado já cedo no palco, mas hoje tem frutos, né? Com certeza. Dá um fruto, né? Não tivemos muito estudo musical, mas assim, a prática do dia a dia foi, né, a maior parte. Não, mas olha, eu tive assim, o grato prazer de participar de muitos bailes que a banda de vocês tocava, né? E sempre gostei, né? Sempre gostei. É um musical de excelência, né? E hoje, quando eu venho na missa e tenho o prazer de ouvir você tocar, você cantar, a sua esposa, né? Às vezes tens uma menina que faz o terço, né? Então isso para mim eu acho muito gratificante, pessoas que a gente conheceu sempre, né? E tá aqui agora envolvida no trabalho do Senhor, isso é muito bom. E como eu disse para ti, quem dera na paróquia toda tivesse mais pessoas com esse intuito, de fazer isso, né? Não, e a gente sabe que tem muitos jovens aí que têm o dom musical, né? Que tocam, que cantam, mas estão afastados da igreja. Infelizmente, a porta é estreita. Para alguns alunos eu já até falo assim, dedica o dom que vocês, não é nosso, é dele, entendeu? É de Deus, então dedica para ele, entendeu? Aí eles ficam até abismados, eles ficam olhando assim, eles não têm muita noção do que é isso, né? Eu falei, eu levei 30 anos para ver isso, né? Eu tô com 40 anos, então esses 10 anos atrás, assim, foi uma abertura que totalmente diferente, né? Então, se dedique a Deus, né? Mesmo que a porta é estreita, né? Se depender de mim, eu posso ajudar, eu sempre me ofereço, né? Nessa parte. Vamos ver, né? Se as lideranças aí da paróquia, de repente, se organizem, né? Para fazer esse trabalho. Buscar dentro da comunidade, que cada comunidade vai achar. E tem. Né? Só que talvez está faltando um trabalho, né? Um trabalho mais a nível de comunidade mesmo,
de ir lá e tentar trazer, buscar, incentivar, né, elogiar. Sim. Né? Não, às vezes acontece um probleminha aqui e ali, as pessoas criticam, né? E isso acaba desmotivando. Sim. E é um problema que a gente tem visto aí, muita desmotivação, né, para parte da igreja. Lideranças desmotivadas, né, ou que estão muito tempo, às vezes já, e já, né, não estão mais com uma visão mais para frente, né, e tentar trazer esse trabalho, porque é o que vai alavancar, eu acredito, todas as celebrações, né, seja ela missa ou celebração da palavra, é a área musical. Exatamente. Eu falava para ti no início, né, antes de nós iniciar aqui a conversa, né, se você chega numa celebração e tem uma parte musical bonita, você sai diferente da igreja. Sim, é um sinal, né? É um sinal, você sai diferente. Sim. Né? Então, é uma coisa muito importante para as celebrações de todas as nossas comunidades aqui da paróquia. Né? Queria que tu deixasse aí um recado para as paróquias, para as comunidades da nossa paróquia. Sim. Primeiramente, assim, eu estou à disposição a respeito durante a semana, né? Aqueles que tiverem interesse, jovens, né? E principalmente no instrumento de teclado, porque né, outros instrumentos não têm tanto conhecimento. Mas a parte de canto e teclado eu estou bem à disposição. Então fica aí o convite, né, a todos os jovens e adultos, quem querem, né? E já canto também, ajuda bastante, né? Para nós formar um grupo, quem sabe, né, algumas capelas, vamos trabalhar, né? Que aí eu estou à disposição, né? Que bom, que bom. Outra coisa também, eu vou só colocar para nós finalizar, eu já vi que você também acaba participando às vezes em outras comunidades também, principalmente quando é um momento mais festivo, né? Isso, primeira comunhão. Primeira comunhão, ou a festa do padroeiro, exatamente. Né? Então você está à disposição para isso também, para as comunidades? Com certeza, podem convidar que eu estou, dependendo do tempo, né? Isso também é importante, isso também é importante. Então, Plínio, eu vou te convidar agora, a gente encerrando a nossa conversa, o programa ainda continua, mas a gente encerra a nossa conversa, e a gente tem sempre encerrado com uma Ave Maria. Vamos fazer uma Ave Maria? Com certeza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Fiquemos aí então com a continuidade do programa Minutos do Evangelho. Pois bem, chegamos ao final do programa desse domingo, mais um programa Minutos do Evangelho, aqui na nossa Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Vamos falar um pouquinho, então, dos compromissos que a gente tem para poder divulgar. É pouca coisa, né? Então vai ser bem rapidinho. Lembro do ano vocacional, o terceiro ano vocacional do Brasil, de 20 de novembro de 2022 até 26 de novembro de 2023. Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Jesus nos chama, atendamos seu chamado. Agenda de missas aí a gente não tem ainda para divulgar, né? Para fevereiro, vamos ver como é que vai ficar, né, a agenda. Por enquanto a gente não recebeu nada ainda. Ano novo, vamos nos lembrar, o dízimo é uma doação ou oferta de 1/10 da sua renda para o serviço de Deus. Desde a antiguidade, Deus ordenou a seu povo que desse 1/10 de tudo que ganhasse de volta a ele. Esse mandamento está valendo ainda, pessoal. Lembro que estão abertas as matrículas para a catequese da pré-comunhão para crianças que completem 10 anos em 2023. Né? Completam 10 anos em 2023. Mas também estão abertas as matrículas para o crisma adulto. As matrículas já iniciaram no dia 16 de novembro e vão até o dia 15 de fevereiro, e esse prazo é para a paróquia toda, todas as capelas. Para o crisma adulto, a matrícula é só na secretaria paroquial. Já para a pré-comunhão, em todas as capelas, né? Todas as capelas devem fazer a matrícula, até dia 15 de fevereiro. E a secretaria paroquial volta a atender amanhã, segunda-feira, dia 23 de janeiro, então, horário normal, novamente. Então, começa aí
nossa amiga Ivonete lá trabalhando para atender a comunidade. Lembro, programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira em 2 horários, meio-dia e reprise às 7 da noite. Aos domingos, sempre meio-dia, um programa de 1 hora de duração, aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. E o quadro com a palavra A Igreja, muito provavelmente no próximo domingo, já vem com novidade, já vem com... o quadro vai ser inédito, né? A gente vai estar gravando e vai trazer aí no domingo que vem uma liderança de uma comunidade aí. Eu não vou ainda falar 100%, porque não está 100% confirmado, mas com certeza, domingo que vem a gente vai ter novidade no quadro, se Deus quiser. Vamos encerrar o nosso programa de hoje, desse domingo, com uma oração. E vamos colocar essa oração, a oração de São Vicente, o mártir. Peço-vos pela intercessão de São Vicente, o mártir, vosso servo fiel, a graça que sempre todos nós precisamos e a fidelidade ao vosso amor até a eternidade. Amém. Senhor onipotente e misericordioso, louvores vos sejam dados por todos os séculos dos séculos. Amém. Por intercessão de São Vicente, desça sobre todos nós a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo a todos e uma semana abençoada. Ficamos aí com a nossa última música do programa de hoje.